pandemia, aumentou o interesse pelo cultivo de plantas em centros urbanos, principalmente espécies frutíferas e ornamentais. E a nova tendência revela uma forma diferente e curiosa para o cultivo dessas plantas. O viveiro de mudas do agrônomo Júlio César é diversificado em espécies frutíferas e ornamentais. E uma boa muda é condição essencial para o sucesso do plantio, em pequenas e grandes áreas. E com a pandemia, uma nova tendência de cultivo de plantas surge não nos campos, em comunidades rurais, mas nas cidades, nos centros urbanos. É o cultivo de fruteiras em jarros. Aqui no viveiro de mudas do agrônomo Júlio César, essa tendência do cultivo de fruteiras em jarros já foi verificada também. A procura aumentou principalmente com a pandemia. E como se prepara uma muda para saber que a planta vai ficar lá por longo tempo, até mesmo quando estiver produzindo frutos? A demonstração vai ser feita pelo próprio agrônomo Júlio César, que já tem toda a estrutura aqui no viveiro pronta para preparar uma muda num jarro e de fruteira. Nesse caso das fruteiras, você tem que trabalhar bem, ver a questão do tamanho do jarro, né? A questão dos furos, né, para drenagem de água, né? O tamanho dele aqui, porque assim, vai ser restringido, você vai restringir o sistema radicular da planta, né? Então uma grande vantagem do jarro é você antecipar o início de produção da planta. Então, quando você diminui o sistema radicular, a planta não desenvolve tanto, nem raiz, nem parte aérea, né? É o estilo bonsai, só que em fruteira, né? Você vai ter um bonsai, uma planta grande, né? Mas produzindo frutos. Então tem essa vantagem. E que espécies são mais recomendadas para esse tipo de cultivo? Eu já tenho umas experiências com goiaba, né? Goiaba tailandesa, produz bem em jarro. Limão, citros, né? Laranja, né? Tanja, todas elas produzem bem em jarro. A gente tem aqui um demonstrativo, a gente tem uma muda de limão Tahiti. Então, vê uma mudinha. Olha a precocidade dessa planta, você já vê. Já tem um frutinho aqui, né? Já está começando a produzir. Então você já vê a produção da planta. É uma muda enxertada, né? Enxertada, então ela tem uma precocidade. Agora, para que ela continue produzindo, você tem que botar num substrato bom, né? Ou seja, alimentar a planta. Então aqui ela já está praticamente, já se exauriu a questão dos nutrientes que tem aqui. Então quando se bota num recipiente maior, você tem que ter um cuidado de não deixar a planta funda, né? Não deixar ela funda no jarro. Você tem que deixar ela, de preferência, um pouquinho mais alta no jarro, né? Isso. Então aqui já tem um pouco de substrato, a gente vai adicionar mais. E é um substrato rico em matéria orgânica. Já tem os componentes desse substrato. A gente tem a casca de arroz carbonizada, o pó do coco, vermiculita, pó do carvão, né? Para deixar o substrato bem drenado. Aqui o consumidor, o cliente já compra prontinho, né? Já compra ele pronto. Então a gente tem aqui também, nesse caso você tem que adicionar, ele já tem um pouquinho de NPK aqui, mas a gente adiciona mais porque a planta, ela puxa muito por nutrientes, para poder justamente segurar os frutos que já tem, né? Então se você não alimentar bem a planta, ela não vai produzir. Então nesse caso aqui, a gente já bota bastante nutriente, e é um nutriente já composto, né? Os macro e micronutrientes. Então à medida que você vai botando a planta, você vai jogando um pouco do nutriente, né? Então agora aqui vamos tirar ela dessa embalagem, né? A gente retira. Só para você ter uma ideia aqui, dá para a gente perceber bem como já está bem compacto o sistema radicular, né? Então quando se coloca aqui, vai levar em consideração a altura do jarro, né? Aí está numa boa altura? Está numa boa altura. Então, ó, aqui, ó, vai trabalhar ele, deixar ele bem centralizado, né? E ele nessa altura aí. Aí você vai completar agora com substrato.
A vantagem desse torno aqui é isso. Ele já foi desenvolvido para essa finalidade, né? Para essa finalidade. Isso mostra que a procura realmente já está compensando aperfeiçoar a produção, né? Então aqui, ó, você vai trabalhando aqui, ó. Então isso facilita bastante a questão do desenvolvimento da planta, né? Um substrato bem poroso, né? E rico também em nutrientes. Então aqui o desenvolvimento da planta é satisfatório, certo. Aí assim, os cuidados que tem que se ter é poda, né? Que a planta vai ficar num recipiente menor, né? Você controla o porte da planta, a copa da planta. Né? A copa da planta. Então aqui você vai deixar uma alturazinha mais ou menos de uns 2, 3 centímetros, até para poder colocar água, né? Então aqui já tá prontinho aqui. Só dar uma pequena compactada nele, só para ele ficar bem. Uma rega diária também. Né? Então quando a gente termina, né, de colocar todo o substrato, vem a hora de regar ele, né? Isso deve ser feito todos os dias, né? Então aqui a planta já está no ponto, né? Como tem os furinhos aqui embaixo, a drenagem vai ocorrer. A drenagem ocorre nesses furos aqui. Então isso é uma tendência, né? Hoje o pessoal, a maior procura é por planta para produção em jarro, né? Então assim, a gente tenta adaptar a planta para essa condição, né? Com poda, uma boa nutrição. Então aqui não tem o que dá errado, né? É só esperar crescer e os frutos vão surgir. Aí o importante é, pelo menos a cada 15 ou 20 dias, no máximo 30 dias, se colocar uns 50 a 100 gramas de NPK, né, na planta aqui. Para ela ir sempre buscando esse alimento, né? Porque as raízes dela vão sair desse torrão que está aqui e vão chegar nesse substrato. Então ela vai buscar o nutriente aqui, ó. Então você tem que fornecer esse nutriente para a planta, né? Já que o sistema radicular dela vai ficar restrito a esse recipiente. Então nesse caso aqui, a adubação dele é constante. A cada 15, no máximo 30 dias, adubação nele. Então não é muita adubação, é um pouquinho mais constante, né? Aí a planta vai desenvolver mais e você vai trabalhando a poda na planta. Segurar os frutos também, né? Segurar os frutos. Então é nutriente específico para frutificação, para desenvolvimento, né? Um coquetel com macro e micronutrientes para a planta. Outra vantagem do cultivo de fruteiras em jarros é que até espécies que não são tão adaptadas assim ao clima da região Nordeste podem ser aproveitadas. É o caso do figo, que é uma planta típica de temperaturas mais amenas. Mas aqui o agrônomo Júlio César vai mostrar que também pode ser transplantada para o jarro e ser cultivada numa casa, no quintal, em pequenas áreas. Como são plantas muito precoces, né, você já vê a frutificação, já tá aqui, né? A frutificação da planta. Então aí é a hora de dar espaço para a planta, né? Como ela não é uma planta que fica tão grande, você tem que trabalhar também a poda, você pode botar num jarro, esse jarro é mais ou menos 25 litros, né? Então, de acordo com o crescimento da planta, você pode ir mudando desse para um de 50 ou para um de 100 litros. Então, à medida que ela vai crescendo, né? Mas assim, ela produz bem em jarro, é uma planta bem resistente. Outra questão que o pessoal procura muito é se é uma planta de sombra ou se é uma planta de sol. Então, essas plantas de sol, né? O nosso sol aqui de Teresina, ele é um sol um pouco mais cruel, né? Muito mais incidência de luminosidade. Então, algumas plantas, por exemplo, ela vem de um clima que lá estava em torno de 15 graus a temperatura. Quando chega aqui, ela estava sem nenhuma folha. Já ocorre ao contrário, ela vem vegetando, ó, saindo brotação nova. Então aqui ela já cresce bastante. Então tem planta que se adapta muito bem. Na hora que chega aqui já se adapta bem, né? Outra você tem que estar botando um sombreamento, né? É o caso da maçã, por exemplo. Mas a gente já está começando algumas experiências com ela. Eu visitei uma área em Petrolina que tem já maçã, pera, produzindo e bem. Então aqui não se produz ainda porque ninguém plantou. Tá faltando só isso. Aqui o princípio é o mesmo, adubação, né? Um pouco de adubaçãozinha com macro e micronutrientes aqui na planta. Você vê que a quantidade é em torno de 50 gramas. Não é muito. Aí a cada 15, 20 dias vai se colocando novamente. Já está ok. Preparada. Né? Muito bem. E aqui só o mesmo processo. Vai
Quando ela baixa um pouquinho, você só acrescenta mais um pouquinho de substrato. E a mesmo processo da outra lá, né? Então aqui é só essa recomendação, né? Adubação constante. O controle das podas, né? Um controlezinho de poda, né? Então ela vai frutificando, produzindo em jarro. E na parte de espécies ornamentais, o destaque é a rosa do deserto. O agrônomo também mostra o passo a passo para o manejo da planta em jarros. Nas plantas ornamentais, a rosa do deserto é a tendência do momento, é a espécie que mais ocupa espaços. Hoje, para você ter ideia, a rosa do deserto ela movimenta milhões, né? Então, não só no Brasil, mas no mundo. Então, elas são originárias da África, mas se espalharam no mundo todo, né? A Tailândia hoje é um dos países que mais produzem rosa do deserto, né? Então, eles têm plantas lá muito grandes, né? O Brasil está com uns 20 anos que começou a chegar as plantas, as maiores, né? Aí de um certo tempo para cá já... E outra vantagem dela também é a questão da quantidade de cores, né? Na planta, né? Principalmente a Adênio arábica, né? A Adênio arábica, por exemplo, ela só tem uma cor rosa. Já a Adênio obésio, que é essa outra variedade de rosa do deserto, que tem mais de 5.000, muito mais do que isso, de cores diferentes de rosa, né? Então a gente vai exemplificar aqui com essa. O porta-enxerto dela é uma Adênio arábica, essa aqui, ó. Ela tem a folha, a característica dela é uma folhazinha mais macia, ó. Mas ela não tem uma florada tão bonita quanto a Adênio obésio, que é essas outras aqui. Multicores, né? Então numa planta só você pode ter, ó, um caldex grossinho, que é o da Adênio arábica, com as cores lindas de rosas que a Adênio obésio oferece, né? Se adapta bem ao clima da região? Parece que parece que o país de origem dela era o Brasil e a origem o Nordeste, né? Porque aqui ela se adapta muito bem, né? Então, como ela vem de um clima muito semelhante ao do Brasil, né, da África, porque ela é do deserto mesmo da África, né? Então, aqui no Nordeste é onde ela mais flora, onde ela desabrocha mais flores, né? Então, aqui a gente tem as condições ideais para ela. Os cuidados são a rega 2 a 3 vezes por semana. Isso depende do local onde ela esteja, né? Então, no caso aqui, ela já estava nesse recipiente aqui, está um pouco restrito já. A gente vai mudar para esse estilo de jarro aqui, que é um formato de uma cuba, né? Então são jarros mais leves, né? Vê que a parede dele chega em torno de 1 centímetro no máximo. Então são jarros leves para até... E você botou o carvão ali como a base, uma razão para isso? O carvão é justamente para não... Você pode usar carvão, brita, né? Esse pedacinho de brita, né? Ou então caco de telha. Então é só para não fechar esses orifícios de saída de água dela, né? Facilitar a drenagem do excesso. Exatamente. Esse substrato ele já é um substrato que ajuda nessa drenagem, né? Então ela requer isso, porque ela acumula muita reserva na raiz dela. Então aqui a gente vai tirar parte desse substrato dela aqui, ó, já para ir expondo as raízes dela, né? Nesse caso aqui a gente faz chamado de toalete, a limpeza na realidade dessas raizinhas dela aqui, ó. Essas raizinhas todas elas são retiradas para ela já ir mostrando essas raízes mais grossas um pouco, né? Então, como eu não quero atrapalhar muito a florada dela, eu vou jogar um substrato aqui ao redor. E só vou tirar essas de cima aqui. Essas outras aqui vão permanecer, né? Que elas vão ficar cobertas pelo substrato. Essa aqui é a mesma forma, né? Adiciona um pouco de NPK, que é para ela manter essa floração dela, né? Tem uma cliente minha que chama o pozinho mágico. Porque na hora que bota, ela flora, né? Faço essa mistura aqui. Adiciono um pouco também aqui, ó, nesse substrato, como ela vai ficando bonita. Ela já é bonita, né? Vai só melhorando
E o conjunto, então, ficou perfeito. A planta e o formato do jarro, né? Então esse formato de jarro é justamente para ele não estourar do lado, né? Porque ela vai engrossando, o que a gente chama de caldex, né? Essas raízes vão engrossando. Então esse tipo de jarro aqui permite que ela não estoure o jarro, né? Que é o formato de cuba. Ou bacia, né? Alguns chamam de bacia, né? Então aqui ela vai... Então aqui só faz a limpeza das pequenas raízes, né? A retirada dessas raizinhas menor aqui, ó. Nesse caso aqui, os micronutrientes são fundamentais, né? Que ajudam justamente nessa floração dela. Então a gente faz cálcio, boro, molibdênio, todos esses nutrientes que a planta necessita, a gente coloca aqui, né? Muitas vezes as pessoas em casa se queixam que a flor do deserto não flora. O problema pode estar exatamente na adubação mineral. Nessa adubação mineral dela, né? Então, isso é fundamental para a planta, né? Então, se você quer uma boa floração, você tem que nutrir bem a planta, né? Então aqui a gente faz essa mistura. Então aqui tem os macro e micronutrientes, né? O que a planta vai precisar. Você vê que tem alguns granulados e alguns que são pó, né? Esse pozinho é o que é absorvido mais rápido ainda pela planta. E uns vão sendo liberados à medida que a planta vai passando alguns dias, né? Nesse caso aqui, com 6 meses, você retira ela desse jarro, nem que você bote no mesmo jarro, mas você levanta mais ela. Aí coloca substrato de novo. Interessante exatamente expor aqui o pseudocaldo, né? Expor esse caldex dela, né? Então esse caldex aqui é o que deixa também a planta bonita. Você vê que a gente tem algumas já com caldex já bem mais levantado. Mas se você deseja mais informações sobre o cultivo de plantas frutíferas e ornamentais em jarros, entre em contato com o agrônomo Júlio César. 086 99440 4488.